meu pai, assim, para mim, um orgulho também enorme. Eu acho que isso é unânime na segunda geração, o orgulho que a segunda geração tem por toda a história que eles construíram, ter a visão de ser um exemplo, de tudo que a gente tem que aprender e respeitar muito a história e eles em si, a postura deles, a pessoa deles dentro do negócio. Mas eu vou te dizer o seguinte, existe, né, essa questão da sucessão, né? Existe sim essa necessidade de que a segunda geração precisa querer, precisa estar motivada, precisa buscar, almejar tudo aquilo, ok? Mas eu vou te dizer que o negócio não tem como dar certo se a primeira geração realmente não tiver essa postura, essa visão de abrir as portas do negócio, dar a carta branca para a piazada. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Luiz Henrique Caçuia. Tudo bem, Caçuia? Muito bem, Josi. Hoje, muito contente em receber, nós temos convidados especiais aqui. E a segunda geração do negócio. Vai ser muito bom o bate-papo aqui com eles. Também acho. A expectativa aqui está alta, porque é o tipo de convidado que a gente mais gosta de receber aqui no CultiveCast, que são produtores rurais, né? Mas antes de apresentar os nossos convidados especiais, aqueles recados básicos que você já sabe. Se você está assistindo a gente aí do canal do YouTube ou no Spotify, se inscreva no canal. Não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda a levar essa mensagem muito mais longe. E também agradecer os nossos apoiadores, as empresas que permitem que o CultiveCast aconteça dentro do movimento Cultive Futuro, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E para quem quer conhecer os outros parceiros do Movimento Cultive Futuro, acessa lá o site cultivefuturo.com.br. E agora, apresentando os nossos convidados mais do que especiais aqui, conforme a gente falou, né, estamos aqui com a Ana Paula Franciose e o Francesco Franciose, que são produtores rurais da segunda geração do Grupo Franciose. Tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Tudo certo aí, graças a Deus. Prazer estar aqui também. Obrigada, gente, pelo convite. Maravilha. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer ao Chesco, a Ana Paula. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que conheço o avô de vocês, conheço o pai de vocês. Quando eu cheguei aqui em Luiz Eduardo Magalhães, para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? Primeiramente, eu vou pedir para a Ana Paula e o Francesco contarem um pouco da história do Grupo Franciose. Aí vocês vão se revezando aí. Bom, o grupo iniciou, na verdade, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, né? De onde nossos pais saíram. Lá mexiam muito pouco com agricultura, tá? Alguns tios, mas o negócio da família mesmo era numa laminadora de madeira? Isso, uma madeireira lá. Qual cidade que era? Casca, no interior do Rio Grande do Sul. Isso, legal. Era feito compensado lá na madeireira, né? E aí com a vida do MDF, acabou que o compensado foi ficando um pouco para trás, né? E aí... E nesse meio tempo, acho que alguns tios já tinham saído ali da região justamente em busca de novas oportunidades na agricultura. Alguns tios já tinham ido para o Mato Grosso. E Perfeito. Aí, na época, o meu pai saiu com essa expectativa também de buscar uma nova oportunidade. Chegou a passar no Mato Grosso para buscar áreas, mas na época já estava mais caro do que ele conseguia absorver. Não lembro exatamente quem comentou do oeste da Bahia, mas enfim, ele veio parar aqui em 86, conheceu a região, era Mimoso do Oeste ainda, era o posto ali na rodovia, né? E a partir dali eu acho que realmente começa o Grupo Franciose, né? Daí, a partir dali vem vindo o resto da família, minha mãe, os meus tios. Na época, não sei o quanto já falaram sobre essas histórias aqui, né? Tem grandes desbravadores aqui na região, Sim. Não só os nossos pais, mas outros também, produtores. Mas o valor do hectare era o valor do almoço, de um maço de cigarro, alguma coisa nesse sentido, não tinha uma energia. Vaca, de uma galinha. É muito boas histórias, mas são muito boas. Mas isso é legal porque, só para quem não conhece, pessoal, a Ana Paula é filha do Antônio Franciose, popular Tonho,
E o Francesco é filho do Biratã, que é o popular Bira Franciosa. Então nós temos os dois aqui. E uma coisa que eu vejo, eles começaram aqui na Bahia com 500 hectares, né? E o Tom e o Bira me conta bastante, é isso aí que é legal. Um trabalhando gradeando com trator CBT, o outro dirigindo caminhão buscando calcário, as mulheres cozinhando para tudo. Então, realmente um começo muito difícil, não é isso? Foi por aí, né? O começo foi mais ou menos isso daí. E além de trabalhar na própria roça, né, fazendo serviço para terceiros, para ajudar a ter uma renda extra, para conseguir evoluir mais rápido, né? Então, vocês começaram muito pequenos, eu vejo assim. E como é que foi essa evolução ao longo dos anos desse grupo? Nós estamos falando, eu queria que você separasse mais ou menos, você falou em 86, vocês chegaram 86. Aqui. E aí depois, na década de 90, o grupo era principalmente veio o Tom e o Bira, depois que veio o Romeu, é isso? Isso. Então tá, o Tom e o Bira vieram primeiro, e aí depois vocês começaram a plantar. O que vocês plantavam na época, o que veio, quando que veio depois a entrada do algodão para a cultura de vocês? O grupo entrou e acho que começou plantando soja, se eu não me engano, né? Plantou soja, aí tomou ferro, até... Muito difícil começo. Muito difícil começo, porque uma agricultura muito diferente, né, do que é lá no sul, no Mato Grosso. Aqui precisa ter um investimento muito mais alto do que lá, né, em questão de correção de solo, adubação. E até o pessoal aprender isso daí tomou um pouquinho na cabeça aí, né? E aí depois teve algumas outras culturas, né, melancia, abobrinha, feijão, milho. Sempre foi diversificando um pouco nesse começo ali para ver como é que ia se comportar a região com essas outras culturas, né? E vocês, eu vejo assim que vocês tiveram uma virada de chave, eu vou falar a primeira virada de chave de vocês, com uma fazenda, depois foram vendendo e comprando outras fazendas, né? Que cada um tem sua especialidade no grupo. Eu vejo assim, um excelente negócio, o outro técnico, né? Dos irmãos. E vejo assim que vocês entraram para a cultura do algodão lá atrás. E na época a gente sabia que o algodão não era tão fácil. E todo esse começo vocês foram tendo essa evolução. Quando é que vocês dois vieram para a Bahia? Vocês dois nasceram aqui na Bahia também ou vocês são do Rio Grande do Sul? Segunda geração é quase toda baiana. Até complementando, né? Pedir para vocês trazerem as primeiras lembranças que vocês têm, né? Da atividade, assim. O que vocês lembram? Bom, eu nasci aqui, depois o Tiesco pode falar também. Eu e meus irmãos todos nascemos aqui. Depois tiveram os mais 2 novinhos que nasceram em Brasília, mas basicamente a turma baiana. Eu e a minha irmã, em 2006, nos mudamos para Porto Alegre, então eu vivi 15 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltei. Você foi para estudar lá? Fui para estudar. Né? Eu e a Ana Luísa moramos com a minha mãe lá, e aí fiz toda a minha formação lá, a superior também, e voltei em 2020. Então eu passei grande parte da minha vida mais fora daqui do que aqui na região. Mas eu vinha muito nas férias e de pequeno eu tenho algumas lembranças assim de ir para fazenda, algodoeira, basicamente isso. Eu lembro que os nossos finais de semana eram muito na fazenda, né? Principalmente na Santa Rita, lá onde a gente o final de semana da família era reunir ali, e além de reunir, claro, a gente estava confraternizando, estava aproveitando, mas sempre de manhã cedo pegava o carro, ia para a lavoura, voltava. Então, era uma mistura de trabalhar, de viver aquilo tudo, sabe? Que legal. E isso é uma coisa que eu lembro bem na Santa Rita, lá vocês tinham um lugar especial para a confraternização da família. Isso é muito bom. Deixa eu perguntar para vocês, e aí hoje, logicamente, vocês cresceram, vocês estão à frente junto com os pais de vocês no negócio. Me conta um pouco o dia a dia seu, Tiesco. O que eu vou falar de Tiesco, porque eu conheço você há bastante tempo. Tiesco, qual que é o seu dia a dia? E Ana Paula, como é que é o seu dia a dia hoje? O meu dia a dia eu tento estar sempre dividir entre estar no escritório e estar na fazenda. Eu sou uma pessoa que não gosta um pouco de rotina, sabe? Eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa diferente. E aí eu tento ter isso daí. Eu tenho minhas responsabilidades no escritório, né? Que eu tenho que fazer, mas eu gosto mesmo de estar na fazenda, estar no campo, olhar. Sou um pouco mais técnico, né? Maravilha. E você, Ana Paula? É meio nessa linha. O Tiesco ainda consegue não, ele está mais presente nas fazendas porque realmente ele é mais técnico, ele toma decisão bem voltada para o campo em específico. Eu estou mais no escritório, um pouco mais do que eu gostaria. Eu gosto muito de quando eu estou realmente nas fazendas,
No ano passado, ali, eu tive a oportunidade de tocar alguns projetos da parte de irrigação, então eu acompanhava bastante, ia bastante para fazenda, mas hoje eu sou mais escritório. Então, é quase que o dia inteiro aí no escritório mesmo. E como a gente, felizmente, tem algumas áreas mais próximas aqui da cidade, até que dá para dar uns pulinhos mais rápidos, assim. É legal. Você pega mais a parte de gestão mesmo Isso. dos processos, pessoas ali, né? Eu fico abraçando o problema, eu acho. Isso é Por bom. aí, mas eu tô mais à frente, assim, na parte de suprimentos. Isso é muito bom. E legal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Nessa linha aí que vocês têm, hoje o grupo, para os nossos ouvintes aqui, o que o grupo planta hoje, quais são as culturas? Eu sei, depois nós vamos falar de irrigação, mas quanto vocês plantam de irrigado, quanto vocês plantam de sequeiro? Como é que está dividido o grupo Franciose hoje? Hoje a principal cultura, as duas principais culturas do grupo é soja e algodão, né? Certo. Isso aí não tem sombra de dúvida. Aí, com a vinda da Impasa aí, alguma coisa de milho, sorgo ali, talvez vai começar a entrar, mas é algo muito, muito jovem ainda, assim, né? Para falar que é uma cultura que o grupo planta, né? Certo. Em termos de sequeiro e irrigado, como é que vocês estão hoje? Hoje a gente está... Da área 100%, falando de todo o grupo, a gente está com... Passou de 100 mil hectares e 50 mil irrigados. 50%, quase 50% é irrigado. Isso é legal. Quando a gente fala de irrigado, eu tive uma conversa muitos anos atrás com o próprio Tonho e o Bira, e uma conversa eles falaram assim, quando eu tiver no mínimo 30% da minha área irrigada, eu nunca mais vou quebrar. Isso é uma palavra que eu nunca esqueço e eu levo isso para a história nossa. E eu transmito isso para outros produtores, porque a segurança da irrigação. E nessa área de irrigação, como é que foi a virada de chave de vocês para irrigar? Você estava comentando comigo aí? Eu acho que lá em 2014, 15, 16, né? Que acho que foi a seca mais severa que deu na região em 3 anos seguidos. Que o grupo já tinha uma área irrigada. Acho que isso que foi que ajudou a salvar o grupo, né? Porque depois dessa seca aí foram anos bem apertados para se recuperar. Certo. E como a gente já tinha área irrigada, foi o que salvou a gente, né? E aí foi essa virada de chave onde a gente viu que se a gente tivesse mais anos desse jeito, a gente teria dificuldade. Com essa irrigação a gente teria uma segurança muito maior. E isso aí, Ana, você já estava entrando no negócio nessa época ou só de longe para ver? Eu vinha nas férias nessa época aí, não cheguei a pegar forte essa crise que foi 16, 17 ali, não vivi isso. Foi um ano muito seco mas aqui para nós. Foi ali a virada de chave e até realmente começar vamos dizer assim, o forte dos nossos projetos de irrigação, foi bem ali que eu entrei. Então, quando em 16, 17 aconteceu tudo isso, essa crise e tudo mais, e ali o grupo entendeu que tinha algumas visões estratégicas que precisavam ser bem definidas, né? Eu acho que tanto para a parte administrativa, voltado para uma profissionalização muito forte dentro do escritório, para tentar proteger um pouco ali também, e para a área de campo, que era crescer verticalmente, irrigar. O que a gente pudesse irrigar, a gente faria. E em 2020 eu entrei ali, consegui acompanhar uma grande parte dos projetos, mesmo que alguns mais envolvidos, outros menos, mas eu participei, sim, dessa revolução da irrigação aí dentro do grupo. Bom, e é legal. E hoje o grupo está na área de irrigação e plantio em quais estados? Bahia e Piauí. Bahia e Piauí. Então, nós temos uma confiança no Piauí. Aqui nós temos a Santo Antônio, a Santa Isabel, a Santana e a São José. É isso? E a Santa Paula também. Ah, Santa Paula é a nova, exatamente. A bichinha lá. Exatamente. E o aí grupo... tem a Grande Leste. O grupo aí mesmo com o grupo, com o Dani, né? O Daniel também, tem a Grande Leste, não é isso? Tem outras fazendas também. Santa Lúcia, tem Santo Expedito. Santa Lúcia, Santo Expedito. Então, nós estamos com bastante fazendas hoje que o grupo está atuando, né? E a Bahia e Piauí, logicamente a Bahia é o maior estado e depois vem o Piauí na região de Baixa Grande do Ribeira, não é isso? Perfeitamente. Isso. Então tá bom. E aí eu vejo assim, eu queria comentar um pouco que o Grupo Franciose esse ano vem, não vou falar esse ano, ao longo dos anos depois dessas decisões, o grupo é extremamente técnico, a gente vê que vem investindo cada vez mais e esse ano foi recorde de produtividade para vocês, né? O que vocês podem falar? Eu vi que na soja
graças a Deus, estão muito bem no próprio algodão. Como é que foi esse ano aí para vocês? Ano passado acho que já foi um ano muito bom, né? Que a gente já produziu muito bem e aí a gente começou o planejamento da safra seguinte pensando, cara, como é que vamos produzir mais que ano passado? Legal. A gente sabe que muito é por causa do clima, né? O clima tem que ajudar. Apesar da irrigação, a gente precisa ter sol, né? Certo. E aí a gente fez um planejamento, mudou algumas coisas e aí, felizmente, a gente conseguiu bater o ano passado, né? Tá com as produtividades excelentes, né, Tiesco? Ó, vocês escutaram aqui que o Tiesco falou, já estava difícil ano passado subir a média, esse ano nós subimos uma média, então ele não vai me cobrar mais para subir muita média. Se manter tá bom. Se manter tá bom já. Se manter já está excelente, né? Então, Iana, como é que você vê a cultura do algodão nesse processo todo que você está participando bem da área de gestão? Eu diria assim que é uma cultura que ajuda a profissionalizar o negócio. Olha só. Não... Hoje, principalmente falando de preço, ok, a comercialização num ano como esse, principalmente, não é fácil. Você tem que trabalhar bem ajustado aí em termos de custo para realmente conseguir dar lucro. E o profissionalizar é por conta de toda a tua estrutura da fazenda que precisa comportar essa produção desse algodão. Ele é mais melindroso, aí vocês na parte técnica vão entender muito mais do porquê que o algodão é mais chatinho e mais arriscado. Mas eu diria assim, você trabalha com novas pessoas, máquinas diferentes, que você faz um baita do investimento e que elas vão trabalhar 2 meses, nem isso. Algodoeira. Então, você passa a estruturar a tua fazenda como um todo para realmente ter o porte e comportar aquela produção toda de algodão. E isso vai demandando investimento, vai demandando pessoas, vai demandando tecnologia, como um todo. Isso é legal, vocês tocaram num assunto que eu estava na minha... que eu ia perguntar a vocês falaram de pessoas, né? Porque o algodão a gente vê que ele melhora o nível realmente técnico da fazenda, né? As outras culturas naturalmente vêm junto, porque você melhora como um todo. Nós estamos falando de operadores, nós estamos falando de gestores, nós estamos falando dos técnicos, dos agrônomos, né? Acaba melhorando tudo a questão de pessoas. Agora, como é que vocês estão vendo? Nós estamos num mundo cada vez mais digitalizado, um mundo IA entrando. Como é que vocês estão vendo? Como é que estão as pessoas hoje em dia? Vocês estão a segunda geração, como é que vocês veem isso aí hoje? A gente precisa investir nessas pessoas. Precisa tanto no crescimento, né, de quem está começando, que entra no grupo e está começando para poder galgar novos cargos, enfim, promoções ali dentro e aprendendo realmente. Investir nessas pessoas, mas investir também em pessoas realmente capacitadas, que vêm com experiência de fora, que vêm nos trazer algum tipo de novidade que a gente não estava enxergando antes. Eu vejo que o grupo tem feito isso desde aquela virada ali de chave, certo, que a gente falou de profissionalizar a parte administrativa, conta com isso completamente. Trazer pessoas que... E, além de investir nelas, dar liberdade a elas, dar autonomia. Claro que você vai acompanhar, vai gerir isso, mas... se você não der autonomia e não der uma liberdade a pessoa vir mostrar o trabalho dela, mostrar o que a mudança que ela quer trazer pode fazer, pode gerar de resultado, aí não adianta de nada também. Uhum. Então, a gente, só complementando, a gente entrevistou recentemente também um sucessor, né? E ele comentou que o modelo adotado na fazenda já era muito próximo a grandes empresas, de ter CEO, né? De ter, enfim, esses cargos que normalmente a gente só vê em empresa, não vê em fazenda, né? Vocês já estão caminhando para esse tipo de modelo? Já discutiram isso? Acha que encaixa? Porque não tem certo e errado, né? Tem algumas fazendas que preferem permanecer na estrutura familiar e tá tudo bem, tá indo super bem. Qual que é a visão de vocês dentro do grupo em relação a essa estrutura assim, de empresa? Eu vejo que encaixa assim. No fim, não importa o nome que você vai dar ao cargo, mas o que é importante ali é entender o organograma, a hierarquia, quem responde para quem. E eu entendo que isso é bastante importante de ficar claro, tanto com pessoas da família dentro, até para a própria pessoa entender até onde ela vai e para o que ela entrega, para quem que ela entrega, para quem que ela responde. Isso é muito importante, dar uma clareza para a empresa como um todo.
Então, independente de cargo, eu entendo que o fato de você realmente estruturar isso é bastante importante. E aí, levando em consideração o tamanho do grupo que hoje a gente tem, né? Se a gente estivesse falando de um grupo menor, talvez daria para tocar a família ali, é algo mais tranquilo. Também não vejo que está errado. Acho que vai um pouco mais do investimento que você quer fazer, né? E o nível de controle que você quer na sua fazenda. Porque toda essa estrutura, querendo ou não, é uma estrutura muito cara, né? Se tu for diluir para uma área pequena ainda, e acaba ficando mais cara ainda. E aí, se o produtor, no caso, quer ter esse nível de controle, ele vai ter que abrir mão de um pouco do custo dele, né? Vai ter que ter um custo um pouco mais alto para ter toda essa estrutura. Legal. E isso aí que vocês estão falando, como é que vocês viram, vamos falar um pouquinho de passado, de presente e futuro, como é que vocês veem a pessoa dos pais de vocês para o grupo e para vocês hoje? Como é que era o pai de vocês, o Tonho e o Bira lá atrás? Como é que é hoje? E como vocês veem eles... Estou falando de negócios, tá? Como é que vocês veem ele dentro do negócio hoje? E aí, Chesco? Eu acho que... Primeiramente tem que ter orgulho, né? Orgulho de tudo que ele fez, de onde ele chegou, de onde ele saiu, ver tudo isso daí e a primeira sensação que me traz é orgulho, né? E depois a gente vê a experiência, eu venho lidando com ele bastante no dia a dia, né? Como ele era... Dá continuidade o que ele vem fazendo ou não? Ele era o cara técnico, assim, e eu tô meio que seguindo o rumo dele, né? Aí eu entro em muitas discussões com ele, no caso, né? Normal, tem que subsolar uma área, hein? tem que aplicar não sei o quê. E ele, não, porque eu fiz isso daí tal ano e não deu certo. Você sabe que de vez em quando eu tenho que entrar no meio da briga dos dois. Legal isso aí. Não, mas eu vejo isso é muito legal, Francesco, que você está falando, que acontece comigo, meus filhos, aconteceu já também. Conflito de gerações, né? A gente vem, no meu caso, uma experiência maior, igual o pai de vocês, e vocês vêm com as ideias, as inovações. E isso eu quero a opinião de vocês, quando eu entendi que os meus filhos traziam novidades para o nosso negócio, inovações, e eu consegui aliar com a experiência, eu acho que esse é o casamento ideal. É isso, Ana? É isso. Eu te diria assim, do que eu vejo do meu pai, assim, para mim... Um orgulho também enorme. Eu acho que isso é unânime na segunda geração. O orgulho que a segunda geração tem por toda a história que eles construíram. Ter a visão de ser um exemplo de tudo que a gente tem que aprender e respeitar muito a história e eles em si. A postura deles, a pessoa deles dentro do negócio. Mas eu vou te dizer o seguinte. Existe, né, essa questão da sucessão, né? Existe, sim, essa necessidade de que a segunda geração precisa querer, precisa estar motivada, precisa buscar... almejar tudo aquilo, ok, mas eu vou te dizer que o negócio não tem como dar certo se a primeira geração realmente não tiver essa postura, essa visão de abrir as portas do negócio, dar a carta branca para a piazada, deixar errar, saber que vai errar, certeza vai fazer cagada ali, mas deixa, e sem atravessar, sem voltar atrás em decisão. Eu acho que é por aí essa fazem visão. Parte do negócio, fazem parte. E realmente... Só não pode ser muito grande também, né? Porque custa caro, mas tu acha que ele tá ali escorado, ele sabe. ele sabe antes que eu já tô errando. Já. Exato. Olha só. Mas é justamente essa visão que faz a gente aprender e a gente conseguir ajudar. Porque senão, se eu tentasse tomar uma decisão e me cortasse, eu não ia tomar mais nenhuma. Se eu tentasse falar com alguém, vai lá e fala... Então, assim, essa postura que eles têm com a gente, esse papel deles... com a segunda geração, com a entrada da segunda geração, que foi muito importante, eu diria assim. Puta, isso é fantástico, escutar esse tipo de coisa. Primeiro, do orgulho que vocês sentem e o respeito que vocês têm pela primeira geração. Eu acho que isso é primordial. E essa abertura que a primeira geração consegue dar para vocês, porque vocês, logicamente, vão crescendo dentro do negócio. Essa é uma coisa que eu perguntei aqui para vocês. Dentro dessa linha... O que vocês pensam, vamos lá, no futuro? Eu fiz essa pergunta para o Tiesto lá atrás, um dia ele estava andando na lavoura comigo, e eu estava mentorando o Tiesto na época lá, e eu perguntei isso. E eu vou voltar a perguntar para você, Tiesto e Ana Paula.
Daqui 5 anos, 10 anos ou 20 anos, como é que vocês veem o Grupo Franciose? Eu acho que o nosso trabalho aqui é trabalhar para estruturar, para tornar, apesar de que a gente tem uma boa área irrigada, não por isso que está tudo seguro, tudo 100%, tudo redondinho. Tem bastante trabalho para fazer, novidades estão chegando o tempo todo, eu acho que o nosso trabalho é esse. Ao longo do caminho aí, cada vez mais estruturando o grupo para que ele gire sozinho, para que ele consiga, para ter saúde, vamos dizer assim. Perfeito. Eu entendo que a nossa missão a curto prazo, e aí tratando os 5 anos, os 10 anos como um curto prazo, é basicamente esse. Havendo novas oportunidades de negócio, de áreas e de expandir irrigação, obviamente que faz sentido para o grupo, mas eu entendo que é a hora de realmente estruturar números, a parte administrativa com essas novas áreas. Consciência boa, hein, Ana Paula? Legal. E deixa eu perguntar aí, você falou muito essa relação de estar sempre tendo novidades, né? Qual que é a importância de ter uma boa pesquisa e vocês, que a gente vê? Quando eu comecei com o pai de vocês lá atrás, era 4, 5 variedades de algodão. Esses dias nós fizemos dia de campo, lá tinha mais de 20 variedades. Nós estamos falando hoje de 40, 50 variedades de algodão. Qual que vocês veem como a segunda geração, a importância da pesquisa estruturada para trazer novidades para vocês, Tiesco? Eu acho que tudo começa daí, né? A partir do momento que você coloca uma variedade diferente na sua lavoura e você avalia o resultado dela, né? Tudo começa daí, aí acho que até um pouco dessa produtividade que a gente chegou vem daí, que a gente vem testando variedades novas. Perfeito. Essa aqui tem um rendimento melhor, essa aqui é mais curta, tem um custo menor por isso, e aí vai... Manejo. Nematóide? E aí tem N coisas, né? E nessa linha de pesquisa, então, você vê que dá para continuar, porque hoje está muito rápido, eu vejo assim. Antigamente você tinha uma pesquisa que era só a nível estadual, federal, hoje nós estamos vendo muito privado e que tem muitos testes. Inclusive vocês fazem bastante teste dentro da fazenda de vocês hoje. Sim, principalmente algumas empresas parceiras, né? Antes de lançarem os produtos, trazem para a gente testar. Isso é muito bom também, porque quando eles já lançam o produto, você já sabe se o produto vai funcionar bem ou não, aí você já acaba colocando na sua programação ou não, né? E tudo vem daí, né? A gente sempre busca estar procurando o máximo possível dessas opções de testar alguma coisa diferente para ver se vai funcionar ou não. Porque o futuro é isso, né? Sempre tem gente procurando inovar, buscando soluções diferentes, né? Uma aplicação localizada, tanto de herbicida quanto no suco, quanto granulado, a adubação. Nesse mundo da agricultura tem N. Foi bom você falar nisso aí. Quando você fala de aplicação localizada hoje, o grupo está trabalhando muito com mapas de produtividade, nós estamos trabalhando bastante com individualização de nutrientes, essas coisas. Explica um pouco o que o grupo faz nessa área digital aí hoje. Como eu comentei, o grupo sempre procura o máximo possível disso, né? Aí hoje a gente tem o Solix, né? O robozinho da Solinftec, que ele tem aplicação localizada, ele mapeia a altura de planta, ele faz monitoramento de pragas, ele tem N atividades, né? Aí hoje a gente tem o mapa de colheita também, né? A gente tem todo o mapa de colheita de todas as fazendas, aí a gente consegue analisar as manchas, né? Onde está produzindo menos, ir lá e procurar o porquê. Se é um nutriente que está a menos, se é um nematóide, Vocês fazem uma agricultura de precisão localizada, especificamente para nematóides, para mancha de fertilidade, essas coisas tudo mais? É mais isso, mais para tu identificar a mancha e ver o porquê de estar produzindo menos naquela mancha específica, né? Ou seja, que até a Ana Paula estava comentando, uniformizar mais a área, é isso que nós precisamos. Se a gente for ver nos nossos mapas de produtividade, tem lugar que produz mais de 500 arrobas, né? E aí, numa mancha lá, está produzindo 300, 280. Então, isso daí acaba derrubando muito a média, né? Até aproveitando, né? Já que a gente também entrou nessa área técnica, parabenizar, porque é uma das poucas fazendas que eu vejo que tem um centro de controle, assim, né? Que você entra e tem todas as telas ali, um centro de tecnologia, isso é muito importante. E pedir para você citar quais são os pontos-chave, porque vocês falaram aqui de altas produtividades,
Mas o que você considera que são os pontos chaves responsáveis por essa alta produtividade? Uma delas é a tecnologia que a gente já está falando aqui, né? Mas que outros elementos do manejo, talvez, poderia trazer, que identifica que é o sucesso assim, de vocês? Até a gente tava numa palestra lá, né, Caçuia? Esse dia atrás, o pessoal lá falou que era fertilidade. Mas e ele falou que os agricultores falam que é variedade e época de plantio. Eu ainda acredito que já um pouco teimoso aí, que ainda assim é variedade, época de plantio. Como você planta, né? Principalmente a cultura do algodão, se você planta numa área encharcada ali, você já sai perdendo um pouco. E claramente a fertilidade, né? Depois a gente vem com essa questão de você tentar usar menos herbicida, porque todo mundo sabe hoje, né? Mesmo com as plantas R, se tu for lá aplicar o glifosato, você vai ter uma perca de produtividade. E eu acho que basicamente é um pouco disso daí. Esse é um ponto legal que você tocou aí, Francesco, que a gente fala muito mitigadores de estresse, né? Que hoje nós temos na própria soja, no próprio algodão, aplicando alguns herbicidas, não só herbicidas, inseticidas, tem isso também, né? É onde que a gente vê que a planta produz mais fitolexina, dá aquele avermelhamento e a gente acaba perdendo a capacidade fotossintética da planta e diminui peso. Então isso é uma coisa que o grupo trabalha muito forte, isso aí, né? Isso, e como no algodão, o algodão nosso é todo safrinha, né? E a gente acaba pegando anos mais, anos menos, né? Mas a gente acaba pegando frio no final do ciclo dele, na hora de encher as maçãs do ponteiro ali. Então, se a gente avermelhar a planta, né? Sendo um pouco mais leigo aí, se a gente acabar judiando mais a planta, estressando mais ela, vai acabar avermelhando e essas maçãs do ponteiro a gente não vai ter um bom enchimento delas, assim, produzindo menos e uma qualidade inferior ainda, né? E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Adamar. Você conhece a Adamar? Com mais de 70 anos de história e presença em mais de 100 países, é uma empresa global de proteção de cultivos e faz parte do Syngenta Group. A Adamar tem atuação comercial em todo o Brasil e unidades fabris em Londrina, Paraná e Taquari, no Rio Grande do Sul. Seu portfólio inclui herbicidas, fungicidas, inseticidas e biosoluções, desenvolvidos com exclusivas tecnologias de formulação. Tudo com foco em inovação de valor, unindo performance técnica com retorno econômico para o agricultor. Saiba mais em adamar.com/Brasil e nas redes sociais da Adamar. Ana Paula, como é que você enxerga o futuro da decisão dos negócios para os próximos anos aí que a gente está falando? Por exemplo, eu vejo que essa geração é muito mais ansiosa que a própria primeira geração. É que é tudo para hoje ou amanhã, não sei não. É muito mais ansiosa. Por exemplo, eu não sei, o próprio Tonho Beira recebia muito o pessoal para compras, essas coisas. Como é que vocês imaginam o futuro? Vai ser compras online ou vai continuar tendo contato com as pessoas? Porque, às vezes, tem alguns jovens hoje que se aproximam muito pouco das pessoas. Como é que vocês veem? O grupo Franciose, vocês hoje, continuam as pessoas ou vai mudar para tudo online isso aqui? Ou vai ter meio termo? Eu acredito que ainda as pessoas, e principalmente, eu não sei se só no agro ou mais a turma do agro, ainda tenta segurar o que resta de convívio, relações. Que legal. Mas eu entendo que é por aí. A gente tem, nos últimos meses aí, inclusive, recebido bastante gente de empresa, seja de adubo, de insumos de defensivos, enfim, de trades. A turma quer visitar, vem gente de fora, de longe, do mundo. A gente recebeu australianos esses tempos, chineses. Exato. A turma tá vindo porque quer conhecer, quer ver no físico mesmo, quer conhecer a área de preservação, quer ver o rio cristalino, quer ver o manejo de como a gente realmente usa os produtos e tudo mais. Então, assim, não acho que vai tudo para a tecnologia. Acho que a tecnologia está nos ajudando demais. É um grande aliado aí das nossas produtividades, ainda mais com
o nosso formato de produção, onde a gente trabalha soja, algodão, uma braquiária, milheto, tudo no mesmo ano. Para conseguir dar conta de tudo isso, tecnologia, precisa estar junto. Mas, definitivamente, o contato com as pessoas é algo... E eu acho que vem muito dos nossos pais também, isso. Né? Essa relação, e é algo que eu acho que tem que Sabe carregar. que eu fico muito contente de escutar isso aí, Ana? Porque, assim, tenho conversado muito com vocês, né? E isso é importante vocês terem, ver a visão de vocês no negócio. Porque eu acho que é isso que dá perpetuidade no negócio. Parabéns, aí. Parabéns vocês aí. E esse processo de sucessão hoje, como é que o Grupo Franciose vê... por exemplo, hoje nós temos o Biro, Tonho e o Romeu, certo? O seu Romeu já se aposentou, né? E agora estão vocês aí, a própria sua irmã está à frente também junto, né? O João Pedro também. Como é que vocês veem, como é que eu posso, na visão de vocês, comercialização? Porque o que eu vejo dos grandes produtores? Eu vou falar o que eu vejo de alguns produtores. Às vezes o produtor quer acertar o olho da mosca com preço, né? E vocês como grupo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão aprendendo nessa visão? Eu sempre vou acertar o olho da mosca ou eu posso me preparar para vendas futuras, travar, redear? O que vocês pensam dessa linha aí? Hoje a gente está indo para uma visão, construindo a mentalidade para ter a visão de margem. Trabalhar com margem. Perfeito. Entender, analisar custo, você tem o seu custo já fixo, analisar que margem que a gente considera aceitável para o negócio, que paga os nossos custos e que ainda sobra um negócio legal ali na frente e tentar acertar a margem. E não tentar acertar o olho ficar da moça. esperando, não, mas vai subir mais um pouquinho. Isso aí a gente está entendendo que não é mais por aí. Não é tão saudável. Ana Paula, eu quero realmente parabenizar vocês por isso, porque eu vejo exatamente isso que o produtor tem que ter essa visão. Saber o custo, primeiramente, que vocês sabem muito bem qual que é o custo de vocês, e saber a margem que vocês esperam. Chegou nisso aí, eu posso deixar de ganhar, mas não perco muito quando abaixa o preço. É isso aí? Eu acho que é por aí. E não sei, quer complementar, mas... Porque o mercado acaba que você não pode já imaginar o que vai acontecer, especular. Meu pai gosta muito de especular, né, no mercado hoje, né? Mas é um pouco disso, a gente está trabalhando para ir para esse caminho aí de você ter seu custo e fazer a sua margem. Fazer a margem. É interessante ali. Margem de segurança, pronto, e aí pelo menos vocês vão ter sustentabilidade. Pelo menos para pagar o custo, né? Você faz a sua margem para pagar o custo, aí depois se você quiser especular um pouco no mercado, você pode. Produzir, né? Um pouquinho mais dá para especular, né, Tiesco? Pô, esse é muito legal que eu vejo assim, que a gente está fazendo... Eu vejo grandes grupos fazendo exatamente essa linha que vocês... o grupo já vem adotando há alguns anos. Parabéns. Quando a gente fala... Eu vou voltar um pouco nessa área de irrigação, tá? E uma coisa, Ana Paula, que você falou assim... Deixamos no momento de horizontalizar e verticalizar, né? Para os produtores que nós estamos sobre o Urucuia aqui. Urucuia, para o pessoal que não sabe, é o maior aquífero do Brasil em volume de água. Extensão é Guarani, mas Urucuia, em volume de água, é a região oeste da Bahia aqui. E quando vocês veem isso aí, projeções do grupo, eu vou ficar nos 50% de margem irrigada ou eu posso até subir essa margem? Porque na época eu estou me falando em 30%, vocês já estão em 50% hoje, né? Isso aí, o grupo pretende ainda continuar investindo em áreas irrigadas, essas duas culturas, e trabalhar em diversificação no futuro. Eu quero ver o que vocês pensam. O grupo continua nessas culturas, diversifica, mantém a área ou não? Como é que é? Eu vejo que tudo é oportunidade. Sim, o que existe de oportunidade de aquisição de novas áreas, a gente vai ter irrigação, porque virou uma marca... Não porque virou uma marca do grupo, mas virou a forma com que a gente sabe trabalhar, com que a gente sabe otimizar. Mas pode dizer que virou uma marca, porque o grupo, talvez, eu acho, para mim, é o maior grupo de irrigado do Brasil hoje. Pode ser. E aí, como é que vocês estão vendo isso aí? E diversificação no futuro? Fala ou não diversificação? Eu acho que é um pouco mais do que a Ana Paula comentou, né? De oportunidades, principalmente em questão de culturas, né?
como eu comentei lá no começo, tipo, a Impasa tá vindo aí, vai plantar milho, sorgo. Isso é uma oportunidade, né? E o grupo sempre teve aberto a novas culturas, né? A gente plantou muitas culturas aqui já, né? A gente já plantou mamona, girassol, amendoim. Experimentou, né? Grão de bico. Que mais, Caçuí, que tu viu aí? Arroz. Feijão. Feijão é meio padrãozão. Não, Milho, pipoca. Então, a gente sempre busca diversificar, né? Testar. Trigo, já que eu... Trigo. Já plantou trigo. Mas a marca do grupo seria soja e algodão mesmo hoje. Sim. Né? Seria mais essas culturas pensando em alguma rotação, alguma coisa para alguma área que você tá com um pouco deficiente ali, né? Mamona, no caso, foi para baixar nematóides na época, não é isso? Isso. Aí a mamona faz bastante tempo que a gente plantou, né? Teve problema de colheita e aí a gente acabou não seguindo. E a mamona muito, né? não pegou porque é super difícil de colher, né? Aí o pessoal acha que tá com umas plataformas diferentes, aí parece que tá dando um pouco mais certo. Tá melhorando. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Voltando um pouco à irrigação, né? Comentar legal. que acho que um pouco do diferencial da irrigação do grupo é o tamanho dos pivôs, né? Isso é legal você comentar. Comenta um pouco. Tamanho dos pivôs, essas coisas e tudo mais. Que a nossa irrigação não é uma irrigação full, assim, vamos dizer, né? É uma irrigação de complementação que chama. Então, uma lâmina menor que a gente utiliza a chuva e a irrigação para levar as duas culturas até o final, né? Como a cultura também do algodão é uma cultura que necessita um pouco menos de água, né? Que um milho, por exemplo, a gente consegue plantar a área toda das duas culturas mesmo com uma lâmina menor. Nossa lâmina aí trabalha mais ou menos em 5, 6. Comparado aos pivôzinhos pequenos, né? Que teriam a lâmina de 10. E esses pivôs, em média, hoje, vamos falar agora aí, tamanho de pivô que vocês têm hoje, variando? É mais ou menos em torno de 300, 350 hectares, é mais para encaixar no projeto, né? Depende do layout. Depende do layout e... Então, nessa faixa de 350 hectares, eu sei que tem bastante, mas tem, para mim, acho que a maior fazenda era a Santana, com 10 mil hectares, 9.744 irrigado, veio a Santa Isabel que cresceu, né? Em torno de 14.200 hectares irrigado. E tem um pivô lá, parece que é grande lá também, Ana Paula. Que tamanho que é aquele pivô lá? Grandinho, 470. 470 hectares, um pivô. Um pivô. Que lâmina consegue dar um pivô desse aí, será? Esse aí acho que dá 5 e pouco, né? 5.3. 5.3 cada 21 horas aproximadamente. Impressionante a evolução, hein? Na época que a gente montou o primeiro projeto, os pivôs de 350 era 4 a lâmina, 4 e pouquinho, né? 4.1, exatamente isso. E difícil de fazer, e não queriam fazer, né? Não, na região todo mundo falou que não ia dar certo. Era tudo doido. Eles são loucos e não sei o quê. Porque onde já se viu plantar com uma lâmina dessa. E aí... tu pegar tipo, uma fazenda que você irrigou quase 10 mil hectares, né? Com pivôs menores, você ia irrigar metade praticamente, né? Isso faço questão de linkar aqui. É uma boa utilização da água. Assim, exatamente, é isso que eu queria complementar. Quando nós temos pivôs grandes, então nós temos lâminas menores, tá? E uma coisa importante, que às vezes aquele pessoal que não entende muito nessa área, a água, nós temos solos extremamente porosos aqui na região, e essa água que vem dos pivôs, boa parte dela, quase 80% vai para o lençol freático. Então, as plantas aproveitam essa água, mas ela desce para o lençol freático. Então, aqui na região, pessoal, só para vocês entenderem um pouco, 20% de preservação de área, mas nós temos as APPs, nós temos as áreas onde que são próximos aos rios, que nós temos... a gente chama de esponjas, onde que a gente respeita tudo isso aí. Então, é extremamente sustentável esse sistema que a gente está fazendo. Me perguntaram um dia, aonde que vai toda essa água? Será que vai acabar? Não acaba, porque a água vem da chuva, ela infiltra no solo, a água que vem do pivô, ela desce para o solo. E não contamina o que a utilização que o grupo faz, que outros produtores fazem aqui, não contamina o lençol. Então, são produtos, são adubos, que não desce para o lençol freático. Então, isso é muito importante a gente falar nessa área de sustentabilidade, Ana Paula. E no fim, o que a gente conseguiu fazer ali é aprender a trabalhar de uma forma que a gente conseguisse otimizar a área. Então, a gente trabalha com pivôs maiores justamente para conseguir otimizar. Por exemplo, esse pivô de 470, nós tínhamos 3 de 108.
Perfeito. Então, nós substituímos 3 de 108 no mesmo lugar por um de 470. Nossa. Você otimiza a área. E o mais importante, o poço é o mesmo. A quantidade de água que você é autorizado a retirar é a mesma. O que aconteceu foi que a gente realmente diluiu aquela quantidade de água em mais área e por isso a gente tem uma lâmina mais baixa, como o Francesco comentou. A grande questão foi aprender a trabalhar com lâminas baixas, ou seja, complementando a água da chuva. E talvez por isso que a gente seja um pouco... Claro, a gente é super aberto a novas culturas, mas a gente fixa bastante soja, algodão, braquiária. Soja, algodão, braquiária. E lembrando, vocês podem explicar muito melhor a importância da braquiária nesse processo todo, que é justamente para a gente conseguir fazer a caixa de umidade para conseguir plantar essa soja agora na largada. Você está entendendo, hein, Ana? Você está entendendo, hein, Ana? Você não é agrônomo, mas você está entendendo, hein, Jéssica? O projeto tem que entender, né? Eu tô trabalhando essa parte, mas não entendo. Não, e isso é legal, porque eu vou dar números aqui. Nessa última safra, eu vou pegar o pivô 2A lá da Santana, nós tivemos chuva de 360 milímetros, mais ou menos, e complementamos com irrigação 280 milímetros. Então, você vê, nós gastamos menos água na irrigação que na própria chuva. É só complementação, exatamente o que você explicou, né? Então, é fantástico isso aí. Trabalha-se com complementação e o algodão chegou a 600 e poucos milímetros com uma produtividade acima de 400 arroz por hectare. Então, isso é otimizar os recursos que a gente tem para ter teste de produtividade. E quando eu falo altos testes de produtividade, nós estamos pensando em geração de carbono, nós estamos falando segurar esse carbono. Então, quanto maior o nível de produtividade e fertilidade que eu tenho no solo, maior o sequestro de carbono. E nessa linha, assim, como é que está o grupo nessa área de sustentabilidade e meio ambiente? Bom, a gente faz, obviamente, que todas as proteções de rios. É muito legal a gente sempre falar do caso da Santana, que é a nossa vitrine, assim, do que realmente o Brasil faz de preservação. Não estamos falando do Grupo Franciose, mas como é a legislação brasileira em termos de proteção ambiental, que é o rio cristalino que a gente tem numa fazenda de alta produtividade, com aplicação aérea, com irrigação, e a gente tem um rio a poucos metros de distância ali onde você bebe água, porque a água é tão limpa e cristalina que não teve nenhum tipo de contaminação. Perfeito. Com relação a isso, independente da época do ano que você for. Né? A gente, mesmo na época seca, o rio está lá e tá super cheio. Perfeito. E a extensão da área protegida que é muito bacana de ver. Eu acho que principalmente aqui na nossa região, Piauí também tem um pouco disso, é importante a gente entender que onde a gente consegue plantar realmente é em cima na serra. E o cerrado, ele está inteiramente protegido na parte de baixo da serra, porque ali a gente não planta, né? Então, a gente é quase que limitado nessas áreas. É isso que a agricultura vai ter de possibilidade de plantio e ainda assim preserva tudo aquilo que está em cima da sua área também. Então, assim, o grupo tem essa responsabilidade, obviamente, com toda a parte de consumo de água também para irrigação. Tudo isso é outorgado, é medido e a tecnologia é um dos fatores que ajuda bastante a gente nisso. Hoje a gente tem, naquele painel que eu acho que você está comentando da fazenda ali, a gente tem justamente o sistema de desligamento automático das bombas, de telemetria de tudo isso. Então, à medida que o grupo vai tomando uma proporção, é importante que a gente entre com essas medidas de proteção também, de análise disso, né? Monitoramento disso. E nessa linha aí, então, hoje vocês estão bem nessa área de sustentabilidade, agricultura, que eu falo. O que vocês têm... Eu queria falar um pouco, o que vocês têm investido nas pessoas e se é importante meritocracia para vocês? Respondendo a pergunta, é bom trabalhar no Grupo Franciose? Nossa, eu sou suspeita, não posso responder essa não. Bom, investido em pessoas, capacitação? Acho que é um pouco do que a gente comentou, investir em pessoas, trazer gente que tem experiência, que tem força de vontade. Tem gente que também entra no grupo sem experiência, mas que tu vê que a gente chama pelhador, né? Aquela pessoa que quer pegar, quer crescer, quer aprender. Né? E a gente gosta muito quando a gente vê uma pessoa com esse perfil. Mas é aquilo, da autonomia, da liberdade. Deixa a estrutura... Claro, a gente tem que montar uma estrutura robusta,
hierarquia, o organograma, aquela coisa toda funcionando, mas dá liberdade para que as pessoas conduzam o trabalho delas e apresentem o trabalho delas. Eu acho que uma coisa também, além de você investir nas pessoas, é você manter essas pessoas dentro da fazenda, né? Porque hoje a maioria das fazendas é rotatividade, né? Você tem uma safra e você acaba que... você vai ficar com um colaborador 6 meses parado, né? Aí muitas pessoas acabam desligando essa pessoa, né? E a gente, até pelo pivô também, como a gente faz 2 safras, a gente consegue manter todas essas pessoas dentro da fazenda, né? A grande maioria. Eu acho que esse é um ponto fantástico que você citou, Francesca e Ana Paula. Saiu uma pesquisa recente do Grupo Bom Futuro. Por que o Grupo Bom Futuro é extremamente bem sucedido? Porque ele tem pessoas que começaram com eles lá atrás. E aí eu posso citar, vocês, acho que você pode me ajudar. O Jair está quantos anos no grupo? Vixe. Mais de 20. Mais de 20. Mais velho que eu. Mais tempo de casa do que o Francesco de vida, tranquilo. O Valmir está quantos anos no grupo? Muito tempo também. O Samuel está quantos anos no grupo? Tá louco. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Valorizar essas pessoas que estão... Citei 3 pessoas que eu não posso citar mais, né? São pessoas que estão há mais de 20 anos no grupo, outros de 15 a 20 anos. Então, cresceram junto com o grupo. Isso é importante, não é isso? Muito legal. São pessoas que começaram como um operador. A história do Jair é muito legal. Ele veio como prestador de serviço para vocês. Ele foi para capinar algodão, alguma coisa assim. Ou ele veio para colheita, se eu não me engano. Acho que era colheita de capim. Colheita de capim, né? E aí depois foi virando, e ele virou gerente de fazenda e virou um dos diretores do grupo na área de mecanização. Essa é fantástica, essa história. O Jair, eu sou muito fã dele também. Dentro dessa lista, vocês não falaram, é importante, então, eu vejo assim, as pessoas, vocês investirem, então o grupo investe muito em pessoas, para que eles possam ter, entregando resultado, logicamente, eles possam crescer dentro do grupo. Meritocracia, é isso, né? E a gente ainda não tem a estrutura bem desenhada e aplicada, mas é uma visão, sim, de trabalhar com meritocracia cada vez mais. Você ter, principalmente, as bonificações ali por meritocracia, eu acho Legal. Que é por aí. E faz com que cada um realmente consiga buscar e esteja sempre motivado para buscar aquela melhoria ali, sabe? Isso é importante falar, motivação, né? Exato. E eu que vejo de fora também, né? Eu vi que vocês organizaram ali uma CIPAT muito bem estruturada, né? Com treinamentos, com as apresentações, até inovação nas apresentações ali para os funcionários. E a gente vê cada vez mais as fazendas adotando esse tipo de consciência também, né? Mas vocês já estão bem à frente nesse sentido também de cuidar, né? Nesse nível dos colaboradores, pensando na segurança e tudo mais, né? Muito, muito bacana. Os eventos têm sido legais, assim, e muito para a gente poder unir a turma também, né? Porque a lida, o dia a dia, a gente acaba não se encontrando, fazendas separadas. A turma mesmo do Piauí, é difícil a gente que é mais longe, né? Que é mais longe, difícil a gente conseguir reunir esses eventos, além de realmente promover treinamentos e segurança e tudo mais, é uma forma de a gente unir mais o time também. Tem sido bem bacana. Isso é muito bom. E vocês hoje, como grupo, o que vocês têm feito para... Vocês estão, se eu não me engano, criando um instituto, né? Nessa aí? Vocês estão criando um instituto? Como é que é essa história? A segunda geração, na verdade, tá puxando um pouco dessa frente aí. Não tem nada ainda bem estruturado, mas a gente tá caminhando, tá desenhando. Que legal. Ou seja, já é um projeto da segunda geração, né? Que vocês levaram para o grupo. Que legal. Preocupação com as pessoas, isso é legal. Isso. E a comunidade. Além do instituto que a gente está criando para ajudar a comunidade, né? Foi feito muitas ações no passado, né? E ainda hoje também são feitas para melhoria da cidade, né? Então, acredito que o aeroporto hoje foi uma das coisas que a gente ajudou a fazer. Teve outras pessoas envolvidas, mas o grupo foi um dos que ajudou a fazer. Acho que... Não, esse eu posso até contar uma história desse aeroporto aí. É legal quando o Tonho tomou a frente junto com o Laurence aí. E hoje nós temos a maior pista da cidade, a pista foi doada já para o Estado, se eu não me engano, essa pista, né? Aí o Lauro chegou assim, Caçuia, você precisa da sua doação. Eu falei, mas não tem o avião, Lauro? Não, mas um dia você vai ter, então já dou agora.
Os caras são violentos, Mas isso é muito bom e hoje você vê a importância que futuramente vai virar um aeroporto aqui, esperamos nós que vire comercial e venha descer até aviões comerciais. Você vê a visão lá atrás, né? Que o pai de vocês tiveram lá para trazer isso para a cidade, né? Felizmente o grupo conseguiu participar do início da cidade, né? Quando não era nada. Então, acho que o desenvolvimento dos loteamentos, enfim, tem bastante mão, não só da Franciose, mas de outros produtores que também acompanharam o desenvolvimento da cidade. Então, isso é muito legal. Né? Fazer parte da história da cidade é muito legal. Vocês nasceram aqui, quantos habitantes tinha Luiz Eduardo Magalhães quando vocês nasceram aqui? Eu nasci em 98, eu nasci em Barreiras. Aqui não tinha maternidade então não era ainda. nem cidade era Mimoso, ainda, era Mimoso do Oeste aqui ainda. Eu nasci em Luiz Eduardo já. Já tinha nasceu? 1 ano a cidade quando eu nasci. Um dos primeiros aí, ó. Ajudei a inaugurar o hospital lá. Que legal. Foi um dos primeiros a nascer então, só aqui. para o pessoal ter uma ideia, eu cheguei aqui em 2001, tinha 12 mil habitantes essa cidade. 12 mil. Hoje nós estamos falando mais de 120 mil habitantes. Então, você vê a evolução que o agro traz para a região, né? Essa é a importância disso Luiz aí. Eduardo existe por causa do agro. Nesse formato, tudo bem, teria o quê? Talvez uma vila, alguma coisa assim. Mas a gente tem essa noção. Essa cidade é desenvolvida basicamente por conta do agronegócio ter vindo para cá. Exatamente. Que legal. E eu queria saber, assim, vocês têm hobby? Ana, além de trabalhar, eu sei que vocês têm um hobby de trabalhar bastante, mas vocês têm algum hobby? Chesco? Eu tenho alguns hobbies. Qual que é? Eu gosto de pescar, mergulhar. Aí eu acho que o principal aí é corrida de carro, né? Automobilismo. Eu sei contar um pouco aí, Tio. Você já participou de algumas categorias no Brasil aí? Já rodei bastante aí. Quais são os campeonatos que você já participou? Acho que um dos principais que eu participei hoje é a NASCAR Brasil, né? Na época que eu corria, chamava GT Sprint Race. Olha só. É um carro de turismo em pista de asfalto, né? Mas eu fiz uma escadinha, né? Comecei no kart cross aqui em Luiz Eduardo, depois na velocidade na terra, né? Depois fui pro autocross, aí eu corri um pouco de rally, aí eu fui para as pistas de asfalto, e aí agora eu voltei pro rally. O teu pai e os teus tios participaram do rally do Sertões? Sim, né? eu acho que é uma coisa que vem de sangue, né? Eles corriam muito de autocross também, que era o que tinha na região aqui, né? Era o divertimento. É o que ainda aqui, tem na região aqui ainda, né? Se quiser correr alguma coisa diferente, tem que ir pra fora, né? Infelizmente. Mas é uma coisa que vem de sangue, né? Você vê o seu pai correndo, seu tio ali, e você inconscientemente quer aquilo, né? E aí é uma coisa que também meu pai sempre foi aberto a isso, né? E sempre apoiou muito. Legal. E você gosta de automobilismo também, Ana? Eu não pratico, mas eu curto bastante. Eu sou fã número 1 da Piazada. Acho que por ter morado fora, não estava aqui na época que eles começaram realmente do zero ali. E quando eu cheguei já estava um pouco mais velha, mas consegui participar. Na época o Francesco me convidou para ser navegadora dele nos Sertões. Não nos Sertões, em outros ralis, para a gente começar a correr rali junto. Certo. Fiquei feliz da vida, corremos juntos há alguns anos. E você tem a tua prima, que é irmã do Chesco aqui, que a Valentina tá com quantos anos? 23. E ela tá correndo agora também, não tá? A Valentina? Correndo bem, não é correndo não. Muito bem. A menina ali é boa de braço, né? A Valentina. Ela tá no qual categoria hoje, Chesco? Hoje ela participou de um rally, foi até final de semana que teve aí. Ela correu na Ultimate, né? Que é o TV Ultimate, que é a categoria mais top que tem hoje Você vê que legal aí. No rally, né? E a Valentina é legal que também eu encontro ela no dia a dia da fazenda também, né? Tá na lida lá, tá na lida. Isso é importante. Inclusive agora ela está lá trabalhando. Passei por ela na saída lá. Olha que legal. E uma coisa assim que eu vejo, o que vocês poderiam deixar mensagem para os jovens hoje que estão começando, entrando na atividade dos pais, tá? Porque hoje a gente ou herdeiro ou é sucessor. Então, assim, eu vejo que vocês são sucessores, realmente. Parabéns aí. Que mensagem que vocês poderiam deixar? Qual dos dois quer começar com isso aí? Eu acho que o principal, assim, é sair da zona de conforto, né? Legal. Ainda mais você sendo um herdeiro, assim, vamos colocar, né? Você tá sempre confortável ali, né? Ainda mais na agricultura hoje, que a maioria dos agricultores são bem sucedidos, assim, vamos dizer, né?
querendo ou não, o herdeiro ali não tem uma vida ruim, vamos assim dizer, né? Aí é muito fácil para estar na zona de conforto. E aí, se você buscar sair dela, né? Buscar sempre alguma coisa diferente, aprender alguma coisa, não precisa ser necessariamente, eu tenho que fazer uma faculdade. Fazer um curso, buscar viajar para algum outro lugar que tem alguma agricultura diferente, alguma coisa do gênero. Acho que é um pouco desse daí o caminho, buscar coisas novas, né? Excelente. E saber o que está fazendo também. Importante. E aí, Ana? Que conselho você dá para os jovens? Eu acho que é um equilíbrio de tudo, né? A melhor palavra que eu encontro é equilíbrio, mas eu digo assim, respeito máximo aos pais. Tem que entrar já de cara. Esse é o primeiro passo que se dá dentro da empresa, respeitando muito o que eles construíram, a postura deles, a pessoa deles dentro do trabalho. O fato deles ainda serem os nossos chefes, a forma com que a gente atende a eles e atende as demandas. Mas é um equilíbrio. Ao mesmo tempo que você vai conquistando o respeito, vai conquistando a confiança. Conquista o espaço. Você vai conquistando o seu espaço, você vai mostrando o seu trabalho. Eu acho que é por aí, tem que galgar um pouco, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas realmente para não perder o rumo e para manter bastante essa mentalidade mesmo e de não desistir, porque não é tão fácil assim, né? E aqui a gente está falando, não tem só o meu pai, mas tem meus tios também, tem os primos. Respeito máximo entre a família e realmente equilibrar aquilo que você quer, nem sempre é o que dá para fazer na hora, mas também não deixe de ter a tua opinião forte e tentar... Esse equilíbrio que você fala, eu acho que é muito importante... Porque eu citei num trecho aqui que a geração é ansiosa, né? Mas isso aí, que você fala em equilíbrio, a gente tem que ser passo a passo, com passos firmes, e isso é importante, né? Eu acho assim, ao mesmo tempo etapas. Que você quer trazer inovações, que você quer gerar mudança, talvez ali não seja a hora, e não é para você deixar de ter isso também, mas é sempre... Porque tem muitos casos de gente que quer impor alguma coisa, e aí não conseguiu... desiste, ou briga, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o equilíbrio é a palavra de tudo para todo tipo de análise que a gente for fazer. Na parte do profissionalismo, das novas ideias, de custo daquilo tudo, de como você quer implantar e construir a tua carreira dentro do negócio. Isso é muito importante que você estava falando, e Tiesco, você é uma prova disso, né? Você foi para a fazenda, ficou um tempo lá, você chegou a ser gerente de fazenda, não foi, Tiesco? Foi. Eu fiquei, acho que eu tô há 7 anos no grupo já, trabalhando mesmo, né? Aí fiquei um ano ali, meio ano no escritório, e aí depois surgiu a oportunidade que estava sem gerente de uma fazenda lá, e aí me jogaram lá. Aí eu fiquei 2 anos lá, e aí depois voltei pro escritório para começar a cuidar da parte de suprimentos, e aí depois estou cuidando um pouco da parte comercial agora. Mas o aprendizado que eu tive lá não tem faculdade, não tem nada que na ensina prática, isso, né? Ver o dia a dia da lavoura, né? Da fazenda. É importante isso aí. E vocês estão... Josi, eu vou perguntar de livros, mas tem alguma coisa que quer perguntar para eles? Não, tá tranquilo. Acho que a gente abordou bem, né? A gente entendeu aí o modelo de negócio, a visão que eles têm, né? Como segunda geração, o histórico. Então, acho que tá bem conversado. Tem alguma leitura que vocês recomendam, que vocês gostam de fazer? Ou consumo de vou perguntar conteúdo, da linha né? técnica. Viagem, vocês recomendam alguma coisa nesse sentido? Eu posso falar das viagens, não vou falar de livro que eu não tenho lido tanto. Tô tentando. Eu tive fazendo algumas viagens nos últimos anos aí com um grupo de produtores. Sim. Primeiro de tudo, é muito legal porque eu consegui me conectar com produtores da geração do meu pai que me ensinaram um monte também. Que legal. Trocar ideia com essas pessoas, conhecer a forma com que eles trabalham. Então, você aprende demais e cria conexões. Para mim, isso é... assim, zerar o negócio. Mas eu tive em Israel, e sempre voltado para a agricultura, né? Tive em Israel, tive em Singapura e na China. E até, inclusive, na China a gente foi junto agora esse ano. E tem muita oportunidade legal, tem muita coisa para conhecer, gente para conectar, mas é para dar uma chacoalhada na cabeça mesmo. Porque aqui a gente vive numa bolha, querendo ou não, a verdade é essa. Luiz Eduardo, a nossa região, o próprio agro em si é uma bolha. A gente precisa, aos poucos, ver o que está se fazendo lá fora, Exato. que talvez você utilize alguma coisa, né? Exato.
Você sabe o que você falou? Me lembra uma coisa. Eu tive na China, a primeira vez que eu tive na China foi em 2006. Eu tive uma reunião lá estava um grupo de produtores e nós tivemos uma reunião com o governo chinês. E o governo chinês abriu um tamanho de uma planilha assim na mesa na época, em 2006. Eu falei que era de Luiz Eduardo Magalhães. E eles falaram assim, ó, vocês plantam X de área, X de soja, X de algodão. O teor de óleo da soja de vocês, eu vou falar um número aqui, 18,3% na época. Então você vê, os caras têm informação de tudo no mundo hoje. Coisas que às vezes nem eu sabia, os caras já estavam sabendo. Então isso é importante, essas viagens aí, para a gente abrir a cabeça e trazer novidades para dentro da área. E Chesco, o que você está lendo, Chesco? Rapaz, ainda Falou que tá não, tentando, né? tô tentando os livros aí, alguma coisa de tecnologia aí, o que vem vindo aí. Não me recordo o nome do livro agora certinho, mas é nesse sentido aí. Novas tecnologias para a agricultura aí que nós estamos tendo? Alguma coisa de IA também. Ah, foi bom você tocar nesse assunto. Vamos ver aqui, Deixa eu ver se eu acho o nome do livro. Então tá, o que você pensa de essa inteligência artificial hoje, Ana Paula? Como é que nós vamos... Eu sei que vamos evoluir, mas o que você pensa no futuro isso aí? Eu acho, de novo, equilíbrio. Eu sou meio cabreira, talvez eu A diria próxima assim, onda, o nome do livro. A próxima onda? Legal, Chesco. Para tecnologia, mas hoje a gente já fechou alguns pacotes de IA para o grupo, sim, para ajudar principalmente naquelas tarefas que são maçantes e que demandam um bom tempo, mas que no fim você só precisa daquela informação. Então hoje a gente já fechou algumas coisas assim. Mas é em linha, eu vejo assim, o que a gente estava comentando até, um grupo visitou a fazenda esses tempos e a gente comentou sobre isso. A telemetria, os dados, a informação, a gente está conseguindo hoje com tecnologia. Então, as nossas ferramentas tanto de manejo, como de telemetria das máquinas, como de pivô, de tudo que vocês imaginarem, hoje estão gerando informação. Mas a inteligência ainda está com a gente. A inteligência para a tomada de decisão está com as pessoas e está com o nosso time técnico ainda. Quando a gente complementa esses dois, é o que tem dado certo hoje. Isso é perfeito na hora que você fala assim, ó, complementaridade, né? Ajuda nós na tomada de decisão, mas as tomadas de decisões ainda é feito pelo ser humano, né? Sim. E a nova onda? O que diz a nova onda sobre hein, Francesco? O que você pensa de inteligência artificial? Eu sou bem aberto, sabe? Tô buscando usar bastante no meu dia a dia para, querendo ou não, facilitar, né? Só que é uma coisa que eu tô vendo que tá deixando o ser humano um pouco mais burro. Tem uma conta difícil de fazer, tu já joga na IA, ela já faz pra você e resolve, sabe? Você acaba perdendo um pouco esse negócio de tu fazer a conta de cabeça ali e tal, riscar um papel às vezes. É uma coisa que te facilita muito a vida. É um ponto de alerta, realmente. Isso que o Chesco falou é importantíssimo. E eu vou te dizer, eu sinto muita diferença nesse ponto específico da gente para a primeira geração. A primeira geração tem tudo na cabeça. O teu pai mesmo, ele sabe o que foi feito em cada talhão em 2004. Ele sabe falar. Exatamente. E eu pelo menos... passo uma vergonha na frente do pai. Se tiver que fazer uma conta, ele faz 1000 vezes. Ele sabe o número exatamente, ele sabe como chega. Eles fazem conta tudo de cabeça. E a gente não... Tem que buscar calculadora. Não foi acostumado a fazer. A gente é tudo no celularzinho, mal ainda. É que a facilidade... Não, o celular é mais... A cabeça é mais rápida que o celular, não é isso? A facilidade faz você não gravar as coisas. É que nem, tipo, eu tava em Brasília esses dias, né? Aí tu só anda com GPS e nunca nem lembra por onde tu passa. Não decora nada. Trajeto, né? Aí esses dias eu tava de moto, eu falei, porra, agora eu vou ter que aprender, porque não dá pra andar de moto olhando o celular. Aí eu aprendi, 2 andadinhas que eu dei lá, já aprendi a andar em Brasília. Exatamente, é isso. É que você falou, traz muita comodidade pra gente, mas às vezes... essa comodidade pode deixar a gente preguiçoso, né? Em algumas situações, né? Esse dia vai pegar uma caneta para escrever, quase nem lembra como é que escreve direito. Só digitando. Hoje vocês não digitam mais, né? Só no celular aqui, digitação, né? Maravilha. Josi, mais alguma coisa que você quer perguntar? Acho que ficou bem bom, né? Então tá, eu gostaria, Ana Paula e Francesco Franciosi, agradecer demais a visita de vocês aqui conosco. Para mim, é uma satisfação enorme e ver que eu comecei lá atrás, continuo com o grupo hoje ainda, e ver que essa geração, o pensamento de vocês é muito legal, porque
vocês continuam valorizando as pessoas. Logicamente, nós temos que nos atualizar. Eu falo muito isso, pessoal, quando eu faço palestra. Quem não se atualiza vai ficando para trás, né? As viagens a outros locais nos ajudam a ver que nós podemos sempre melhorar, sair da tal zona de conforto, que o Chesco falou bem isso aí. Então, eu queria que vocês finalizassem. O que vier à cabeça de vocês podem falar aí para os pais, para os jovens, para o agro, ou talvez realmente uma mensagem para o agro brasileiro aí. Começa pelo Chesco ou começa pela Ana Paula? Começa aí. Eu vejo assim, a gente, como agro, tem notado bastante o quanto a gente precisa melhorar a comunicação da gente, como a gente precisa fortalecer as nossas estratégias aí em relação a nos proteger das visões externas. Perfeito. E eu vejo que a forma de fazer isso é a gente se capacitar, né? E trabalhar, tentar sempre buscar essa profissionalização, porque no fim é o que os outros estão fazendo, né? Isso a gente viu nesses cursos também, nessas viagens que a gente fez, o quanto, por exemplo, os Estados Unidos está à frente da gente na comercialização de algodão na Ásia. Eles têm, não sei, mais de 17 escritórios lá, enquanto a gente tem um. Então, assim, são vários pontos que a gente vai enxergando de oportunidades de melhoria que a gente tem para o país, para o agronegócio, para os grupos familiares. Só aproveitando dentro dessa linha, depois eu te falar, você faz parte da associação aqui, né? Sim. Da BAPA aqui. Então, isso fortalece já a posição nossa para que as instituições também possam levar, que são muito mais fortes que um só, né? São Exato, vários. e é o que eu estou enxergando um pouco mais disso, a luta quase que semanal ali, muito referente a isso, sabe? A gente está sempre falando de quase que ataques assim que o agro vem sofrendo, sempre de fora, e realmente a gente tá tomando umas chacoalhadas assim nesse sentido, e realmente a gente precisa nos unir por meio dessas associações. Mas a gente precisa, eu diria que a gente precisa mais ainda do envolvimento do produtor nessas associações, precisa estar mais junto e realmente enxergando o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente, de novo, tá no dia a dia, tá no trabalho, tá cuidando do teu, e não vai parar o teu dia para ficar olhando para essas coisas, porque realmente às vezes fica inclusive cansativo. Exato. Mas a gente está sofrendo com isso, né? A parte de comercialização do algodão mesmo, daqui a pouco soja, é algo que pode nos pegar. Então, é um ponto de alerta, aí, um ponto de atenção para a gente como um todo, como setor, para a gente precisar dar uma trabalhada nesse sentido. Maravilha. E você, Chesco, considerações finais aí? Eu acho que é um pouco do que a Ana Paula falou, né? Ter um pouco mais da união dos agricultores, né? Nessas associações, que sozinho ninguém vai para frente, né? Tá certo. E fazer tudo isso, só que sem esquecer que o seu negócio é plantar e colher bem, né? Perfeito. Com bom custo, no caso, também, né? Não adianta Isso é importantíssimo. gastar mais do que você colhe. Perfeito. Maravilha. Josi. Excelente hoje aqui a conversa com a Ana Paula e o Francisco, né? Isso Nós mesmo. vimos aí... Isso aqui o que eu vou confessar para vocês, a maturidade de vocês dois, tá? Parabéns aí, a gente vê que vocês estão no caminho certo. O Tom e o Bira conseguiram criar muito bem vocês aí. Parabéns, tá? Obrigado. Isso mesmo. Gente. Obrigada pelo convite aí, viu? Isso mesmo. E eu também, finalizando aqui, um pouco complementando o que você falou, né, Caçuia? Acho que experiência, conhecimento técnico, tudo isso a gente adquire, mas tem certas coisas que a gente meio que não aprende, né, com a experiência. A gente tem que ter através da família, e eu vejo muito isso, a postura de vocês, né? Humildade, respeito, responsabilidade, tudo isso eu estou vendo aqui conversando com vocês. Então, assim, parabéns mesmo, né? E tenho certeza que vocês têm um futuro, uma carreira brilhante pela frente aí, levando, né, o legado aí do grupo para frente. E falando também, complementando o que vocês falaram aqui sobre os desafios do agro, o Cultive Futuro, né, Caçuia, tem muito dessa missão aqui também, de justamente ajudar o agro a se comunicar para fora, né,
trazendo educação para acelerar os processos dentro da porteira e também ajudando a comunicar o agro para fora. Então, fazendo essa união, né, entre empresas, entre pesquisadores, entre fazendas, para a gente juntos construir essa comunicação do futuro, né? Por isso que é Cultive Futuro, que a gente quer. Então, assim, que bom. Eu fico feliz também, né, da gente perceber que está ajudando nesse processo aí. Perfeito, arrasou. Eu queria que vocês, para finalizar, a gente fala muito em família, né? Eu acho que isso é importante. Primeiro, Ana Paula, eu queria que você falasse quem que é seu pai, sua mãe, seus irmãos, que é legal, você não chegou aqui sozinha. Onde você está hoje, é lógico que existe uma base familiar. Quem que é a sua família? Fala para nós aí. Dione, minha mãe, tá lá no Rio Grande do Sul, minha maior inspiradora no sentido de buscar me capacitar e apesar de ela saber que eu iria ficar longe, foi ela que me influenciou e me incentivou desde o começo a estudar e tudo mais, me preparar para voltar aqui para trabalhar. Para voltar para a Bahia. Meu pai, João Antônio, sempre um grande exemplo, eu me emociono para falar deles porque minha frase assim, da minha vida é honrar o meu pai e minha mãe. Que legal. Então, o pai é um grande exemplo e meus irmãos, a família como um todo, se começasse a estar aqui, eu amo todo mundo. Mas essa união familiar que a gente tem é muito importante para mim. Tanto com os meus irmãos, com os meus primos, eu amo os momentos que a gente tem juntos. Eu acho que tanto dentro do trabalho como fora também a gente se diverte muito, a gente é feliz junto e, enfim, eu sou muito fã da relação que a gente tem. Assim. E você? Eu acho que é um pouco isso um pouco do que a Ana Paula falou, né? Mas minha mãe é a Joviane, o nome dela. E meu pai é o Biratã, né? Como você comentou. Mas são acho que os dois principais pilares de apoio que eu tenho, né? Quando eu tenho alguma dificuldade, não só no trabalho, mas na vida em si, né? E você tem mais 2 irmãs? E mais 2 irmãs. Joana, uma mais velha, e Valentina, mais nova, né? Joana hoje cuida de alguns projetos na empresa e a Valentina tá um pouco ligada na parte administrativa ali. Legal. E você tem mais irmãos também? Vixe, eu tenho um bocado de irmão, né? Eu tenho o João Pedro, é o que tem mais tempo de casa, tá no comercial. O meu irmão mais velho. A Ana Luísa, mais velha também, tá junto com a gente também no negócio desde 2019. Ela mais na parte de auditoria, de processos e de governança. Agora ela tá entrando também para ajudar. Ela é mais comunicativa do que a gente um pouco. Aí tem eu e depois vem os pequenos aí, o Antônio e a Fiorella estão na escola ainda, mas dá para ver que já eles estão chegando e vão chegar com força aí, vão ajudar, vai ajudar o time. Que legal. Então tá bom, parabéns aí pela história do grupo, parabéns vocês estarem engajados na segunda geração aí do negócio e dar continuidade que aquilo que começou em 1986. Na realidade, começou muito lá atrás, né? 1986, quando eles chegaram aqui, né? Mas eles plantavam lá no sul, como vocês comentaram, na região de Casca, e hoje tem esse império que é o Grupo Franciose. Parabéns, esperamos vocês, talvez, aí para um próximo episódio, né, José? Com certeza, já pode marcar daqui para frente, né? Saber as novidades. É isso aí. Obrigado, Muito tá? bem. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. E você que está do outro lado, que acompanhou a gente até aqui no episódio, ficou alguma dúvida, quer deixar alguma mensagem, deixa aí nos comentários do vídeo ou mande lá para contato@cultivefuturo.com.br. Saiba mais sobre tudo que está acontecendo no Movimento Cultive Futuro, no mesmo site, né, cultivefuturo.com.br, e aproveitando para anunciar o nosso evento que está próximo aí, que vai ser o segundo workshop Front, onde a gente vai ter um dia inteiro para falar sobre fisiologia vegetal e nutrição para altas produtividades da soja e do algodão. O evento vai acontecer aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no dia 11, né? Começa às 7, vai até às 7 da noite. Então, fica o convite aí para você se inscrever. Lá no site também tem tudo sobre esse evento, certo? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!